Bom dia, aula de Biologia do segundo ano, Reino Animalia. Pessoal, agora a gente vai estudar nosso primeiro filo do reino animal, que é o filo dos poríferos. O que são poríferos? É o Bob Esponja, gente, são as esponjas, tá? Então o filo porífero já tem esse nome justamente porque a esponja, ela é um organismo vivo que é cheio de poros poríferos, né? Bom, são animais ablásticos, ou seja, não tem tecidos verdadeiros. Tá bom? São animais o quê? Aquáticos, tanto marinhos quanto de água doce. O que mais? Eles são sésseis. O que é séssil, professora? São animais que eles não têm movimento, digamos assim, próprio. Se a esponja chegar a movimentar, não é por ela própria, e sim pelo quê? Pela velocidade que a água vai passar entre elas e assim por diante. Bom, são animais filtradores, que esse tipo de animal, essa é a alimentação deles, tá? Por quê? Olha aqui, ó. Aqui as águas vão entrar pelos poros e as partículas de alimentos que tiver dentro dessa água também vai entrar por onde? Pelos poros. Depois que entra pelos poros, dentro do corpo da esponja, aqui é o revestimento interno do corpo da esponja, como se eu pegasse uma paredinha e trouxesse ela para cá. Dentro desse corpo, dessa esponja, a gente vai ter várias células. Entre elas vamos ter o quê? Os porócitos, né? A gente vai ter os pinacócitos. O que é o pinacócito? É todo o revestimento por fora, externo da esponja. E nós também temos os revestimentos internos. Quem é que faz o revestimento interno das esponjas? Os coanócitos. Essas células aqui, ó, elas possuem esse flagelo ajuda na captura dos alimentos, certo? Então ele vai capturar os alimentos e vai fazer a digestão intracelular. Dentro do corpo da esponja, a gente também tem essa célula aqui chamada de amebócito. Esse amebócito, qual que é a importância dele? Primeiro, ele vai produzir os gametas, tanto masculino quanto feminino, e além da produção dos gametas, eles também são responsáveis pela nutrição, tá? É ele que vai fazer a nutrição. Bom, o que mais? Nós temos as espículas. O que seriam essas espículas? É o revestimento do corpo do animal. Se ele é de carbonato de cálcio, se ele é de sílica. Então, é o material que é formado o corpo desse animal. Certinho? Bom, o que mais aqui, ó? Então, eles são animais filtradores. A partícula de alimento vai entrar. O coanócito vai o quê? Vai agir. E outra coisa, ele também é considerado um berçário aquático. Por quê? Porque dentro aqui do corpo dessa esponja, ela é meio ocada. Ela tem essa parede é revestida por dentro e por fora, mas nós temos um ambiente aqui dentro. Então os peixes, eles deixam o quê? No caso, seus ovos, para que quando eles estejam prontos, eles possam o quê? Eclodir e virar os peixinhos. Então é um berçário da vida aquática, as esponjas. Antigamente também, a história retrata que no Egito Antigo, as mulheres pegavam essas esponjas, cortavam elas, colocavam no sol para secar e utilizavam ela como o quê? Como absorvente íntimo. Agora eu vou dar uma apagada no quadro e vou passar a parte da reprodução dos poríferos. Quanto à reprodução, a gente tem tanto a reprodução assexuada quanto a reprodução sexuada. O que seria a assexuada? Pessoal, por regeneração. Então, se você cortar essa esponja, se algum animal acabar o quê? Destruindo parte dessa esponja, ela pode se regenerar. A questão do brotamento. Aqui eu tenho uma esponja, certo? Tá na hora de reproduzir, o ambiente está legal, tem muito alimento, tá protegido, então ela vai começar a formar o quê? Brotos, brotamento. Gemulação, parte dessa esponja, de uma estrutura dessa esponja, ela vai ficar no ambiente. Quando esse ambiente ficar legal, essa parte da esponja vai o quê? Formar um outro indivíduo. São estruturas resistentes, certo? E sobre a reprodução sexuada, aqui eu vou ter uma esponja com sexo separado, vamos supor que uma esponja fêmea, aqui uma esponja o quê? Macho. Então, no período de reprodução, aquele amebócito vai produzir o quê? Vai produzir espermas, certo? E esses espermas, pessoal, eles vão ser fecundados. Depois que eles são fecundados, vai sair uma estrutura que a gente chama de larva. Essa larva, então aqui eu tenho um macho,
ele reproduz, no caso as células sexuais vão ser o quê? Fecundadas, e a fecundação vai ser externa, formando o quê? Uma larva, que a gente fala que é um desenvolvimento indireto. E essa larva a gente vai chamar de anfiblástula. Essa larva vai ficar no local, vai ficar natante lá, vai ficar nadando. Quando chegar numa superfície que tá legal, que tem um substrato, pode ser uma rocha ou areia, ela vai ficar aqui e aqui ela vai começar a se desenvolver até formar um indivíduo que adulto. Então, as esponjas também têm o que? Reprodução sexuada, com a presença de esperma e de óvulos. Pessoal, importância das esponjas aí. É o seguinte, como elas não vão ter tecidos verdadeiros, então elas não vão ter sistema nenhum. Então a esponja, lembra dos poríferos? Porífero não tem porcaria nenhuma, não tem sistema digestório, não vai ter sistema locomotor, não tem sistema nenhum, porque ela não forma o quê? Tecido. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.